Um momento como esse, de louvor e adoração, do derramar do seu coração, de encher-se do Espírito. A Bíblia diz: enchei-vos do Espírito, falando entre vós salmos, hinos, cânticos espirituais, louvando e entoando de coração ao Senhor. Em um momento como esse, de contemplação, aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Poderíamos passar aqui 24 horas louvando e adorando, dizendo a Ele: Santo, Santo, Santo. E mesmo assim não seria ainda a altura da sua santidade, da sua dignidade, do aquilo que Ele é digno de receber. Contempla o Rei, o Senhor de todas as coisas. Aleluia. Nós te adoramos. Te adoramos. Te adoramos. Te adoramos. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Tu és santo. Tu és santo, Senhor. Tu és santo, tu és santo. Louvado seja o seu nome. Podem sentar, irmãos, podem sentar. Muito obrigado, louvor, amados. Obrigado, podem sentar. Aleluia, aleluia. Como é bom estar na presença de Deus. Como é bom louvar a Deus. Como é bom amar a Deus. Como é bom adorar a Deus. Esse é a nossa vida. Ou deve ser o nosso estilo de vida. Deveria ser o nosso estilo de vida. A Bíblia, em tantos textos, ela fala de como fica bem ao justo louvá-lo. Como cabe a nós louvar e adorar o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Aquele texto de Apocalipse, maravilhoso, belíssimo, que diz que porque Ele foi o encontrado digno. Amém? Porque Ele foi que deu a sua vida por nós. Foi Ele que foi lá e pagou o preço. O que poderíamos dar ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem feito a nós? O que poderíamos dar? Amém? Há um texto tão maravilhoso também, eu li até nesse tempo aqui, estamos dando aula. Abre comigo, por favor, lá em Romanos, capítulo 11. Esse texto tem me perseguido. Esse texto tem sempre estado ali no meu coração. É um texto tão maravilhoso, de tanta profundidade, de tanto precioso, de tantas verdades maravilhosas. Obrigado, irmão. Romanos capítulo 11, verso 33. Você está com sua Bíblia? Por favor, abra. Romanos capítulo 11, verso 33. Aleluia. Diz o seguinte: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele, para que lhe venha a ser restituído? E a resposta final a todos esses questionamentos diz: por que dele? Por meio dele e para ele são todas as coisas. A Ele, pois, a glória eternamente. Amém. Queridos, há um outro texto lá em Atos, capítulo 17. Abre comigo, por favor. Atos, capítulo 17. Verso 24. Diz assim:
O Deus que fez o mundo, Atos capítulo 17, verso 24. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Não é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem dá a todos vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre a face da terra, sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus se, porventura, tateando, o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Presta só atenção. Em Deus, nós vivemos, nos movemos e existimos. Voltando lá para o texto de Romanos, capítulo 11. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Jesus, ele é o centro. Jesus é a pedra, como a própria Bíblia diz, angular. Ele é o centro de todas as coisas. Ele é o motivo, a razão, o que está por trás de tudo quanto foi criado. Tudo que veio, passou a existir. Jesus, ele é o centro de tudo. Jesus, ele é o verbo que fez com que todas as coisas fossem criadas. E ele mantém, e todas as coisas são mantidas pela palavra do seu poder. Então, ele é digno, completamente digno de todo o nosso louvor, de toda a nossa honra, de toda a nossa glória, de toda a nossa devoção. Vida, porque nele nós existimos, nos movemos. Somos totalmente dele. Amém? Então, somos criados à feitura dele, para sermos como ele. Amém. Nós estamos numa caminhada como crentes, né, como cristãos. A partir do momento que nós nascemos de novo, a partir do momento que nós recebemos a palavra da verdade, que nos libertou, que nos salvou, que nos livrou daquilo que nos era mortal. Essa palavra veio até nós, que o próprio Cristo, essa palavra, e ela veio e alcançou a nossa vida, o nosso coração, nos transformou em novas criaturas. Somos hoje novos, não somos recalchutados, somos novos. Não fomos como feito com pneu, né? Passa, faz um recalchutamento, bota uma capa nova, não, e está tudo novo, vai rodar aí mais, não. Foi novo de novo. Né? Temos uma nova vida, temos um novo coração, uma nova natureza, um novo homem que nasce por dentro. E esse homem está a cada dia mais externando esse poder, essa vida que temos por dentro, para que a cada dia nós nos pareçamos ainda mais com Jesus. Amém? Esse é o nosso grande alvo. É o alvo de nós crescermos, né? De nós amadurecermos como cristãos, como pessoas hoje, membros do corpo de Cristo. Amém? E a Bíblia diz que o próprio corpo que provoca o seu aumento, com o auxílio de todas as juntas, medulas de todas as partes, que provoca o seu próprio aumento. Né? Então, como membros desse corpo que somos, né, somos responsáveis pelo crescimento desse corpo. Amém. Somos responsáveis pelo nosso próprio crescimento, porque à medida que eu cresço, à medida que eu estou sendo fortalecido, edificado em Cristo, estou sendo edificado com a palavra, com o Espírito, que estou podendo viver e experimentar toda a vida que Deus tem reservada para nós aqui mesmo. Né? Eu contava aqui aos alunos na Escola de Ministros que no dia que eu nasci de novo, em 13 de fevereiro de 1994, num domingo à noite, ouvindo essa palavra, eu ouvi dizendo assim, que eu poderia viver dias de céus aqui na terra. Eu creio nisso, estou vivendo isso, amém? Viver a vida de Deus é viver aquilo que a gente vai poder desfrutar plenamente com Ele, agora, nesse momento, nesse exato momento. Vivendo uma vida de paz, de saúde, de prosperidade, de provisão, de
de bonância, de abundância em todas as áreas da nossa vida, do nosso ser. Amém? Então, estamos experimentando o poder do mundo vindouro aqui agora mesmo, né? Então, desfrutando de toda a bênção de Deus. E essa vida de Deus, esse é o plano que Deus criou e planejou para nós, para mim, para você, que somos o corpo dele, a igreja dele. Ele planejou não só para que nós vivêssemos e nos regozijássemos e desfrutássemos juntos e pronto, ponto final. Não, tem um objetivo. A bênção de Deus tem um objetivo, tem um propósito, tem uma razão. Nós não fomos abençoados, e você pode ver lá em em Efésios capítulo 1, verso 3. Abra comigo, por favor. Efésios capítulo 1, verso 3. Efésios capítulo 1, verso 3. Um versículo muito conhecido por todos nós. Poderíamos citar aqui de cor. Mas vamos olhar para as Escrituras, porque são importantes demais, as Escrituras. Amém? Vamos aqui, Efésios capítulo 1, verso 3. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, quem nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor, e nos predestinou para ele para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da sua glória, da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção, a remissão pelo seu sangue, a remissão de nossos pecados, segundo a riqueza da sua graça. E aí segue o texto. Não vamos avançar tanto nele. Mas fica aqui em Efésios capítulo 1, verso 3. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Deus já nos abençoou, isso é fato. E eu lembro de uma ministração de Simon, maravilhosa, talvez você já tenha ouvido aí. Ele diz, Deus já nos abençoou e nada nem ninguém pode mudar isso. Nem o diabo pode mudar isso. Principalmente ele, né? Deus não muda, ele já abençoou, muito menos ele. Então, nada nem ninguém pode mudar isso. Ele já nos abençoou. Agora, o objetivo dessa bênção, qual seria? Só sermos abençoados e desfrutarmos dessa bênção e nos regozijarmos e fazer a imagem agora que chega à minha mente, nos regozijarmos como criança num parque e divertirmos e brincarmos o máximo possível da roda gigante, na montanha russa e de todas as coisas e desfrutarmos. O objetivo é esse? Não. Deus quer que você prove e desfrute de tudo, mas existe um propósito da bênção de Deus sobre nossas vidas, com o qual Ele nos abençoou. É abençoar a outros. Amém? É abençoar a outros. A bênção com a qual fomos abençoados, Deus quer que abençoemos a outros. E como isso vai acontecer? Vai acontecer à medida que você levar da palavra de Deus, do conhecimento de Deus que você tem tido e recebido, e é por causa do conhecimento, como o próprio Jesus disse lá em João capítulo 8, verso 32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. À medida que nós vamos conhecendo a verdade e a verdade vai nos libertando, nós vamos nos tornando cada vez mais parecidos com Jesus. E esse conhecimento da verdade, da palavra de Deus, que nos faz desfrutar e provarmos da bênção de Deus, Ele quer que levemos essa mesma verdade, essas mesmas palavras para outras pessoas. Que a Bíblia diz, abre comigo lá, em Romanos capítulo 1, verso 6. Romanos capítulo 1, verso 6, verso 16. Romanos capítulo 1, verso 16. Paulo diz o seguinte: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Olha, o Evangelho, a palavra de Deus, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O mundo aí fora, ele não tem sido
abençoado com a bênção que Deus já dispensou para toda a humanidade, porque eles ainda não conhecem Deus. Porque eles ainda não conhecem Jesus. Porque se de fato eles conhecessem, eles não estariam distantes deles. À medida do momento que você de fato conheceu a verdade, e a verdade te libertou, você verdadeiramente passou a ser um homem livre, uma mulher livre, uma pessoa livre, e desfrutado da bênção de Deus. A bênção de Deus, que Ele, com o qual já nos abençoou, Ele quer que venhamos a fazer com que, ou sejamos com que, sejamos canais dessa bênção para outros. E a igreja, o corpo de Cristo, nós somos os únicos responsáveis para tornar este evangelho conhecido e pregado a todos. A todos. Iniciando de onde nós estamos e indo o mais distante possível. Por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para morrer por nós, para que aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas tenha a bênção de Deus sobre a sua vida. Porque a bênção da salvação, como todos aqui acreditam e saibam, não é só ser salvo e ir para o céu. Existe um pacote enorme de bênçãos oriunda dessa salvação que Deus quer que desfrutemos totalmente. Mas, se não desfrutarmos de todo esse pacote da bênção que Deus providenciou para nós, desfrutarmos unicamente só da salvação, de uma vida eterna com Ele, já está de grande, enorme, grandiosa medida. Mas Deus quer mais do que isso. Amém? Então, Deus quer que, o quanto estejamos aqui nesse mundo, vivamos uma vida abundante. A bênção dele. Mas Ele planejou de uma forma que, através de mim e de você, nós, o corpo de Cristo, a igreja do Senhor, fôssemos os canais dessa bênção para chegar a outros. Por quê? Porque Ele amou a todas as pessoas. E o motivo de nós pregarmos o Evangelho a todos é para que, ou pelo menos a palavra de Deus nos conclama, nos chama, nos convoca, nos instrui, nos impulsiona a fazermos isso. Levarmos o Evangelho a outros é para que a bênção de Deus também chegue na vida de todas essas pessoas. Por quê? Porque Deus, Ele já pagou o preço por isso. Tem gente indo para uma eternidade sem Deus, com os seus pecados perdoados. Você já imaginou isso? Tem gente indo agora mesmo, morrendo, sem nunca ter ouvido falar de Jesus. E eu não estou aqui querendo trazer ou pintar para você um quadro tão terrível que você venha ficar emocionado e saia daqui chorando, pensando nisso. Não, eu quero que você saia daqui convicto que a vontade de Deus para mim e para você como igreja do Senhor é que nós sejamos esses canais da bênção de Deus alcançar a outros. E que você faça isso, rindo ou chorando, mas você faça. Porque essa é a vontade de Deus, que nós sejamos, que nós não nos tornemos uma estação terminal da bênção de Deus, mas que levemos este evangelho para outros. Porque como é que as pessoas vão ser abençoadas? É através do evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mas Paulo faz uma pergunta aqui. Abra lá em Romanos capítulo 10. Na verdade, mais do que uma pergunta, várias perguntas. Paulo faz aqui. Então, Paulo diz aqui em Romanos capítulo 10, a partir do verso 13. Veja só. Todos abriram? Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Olha, a salvação ficou tão... Deus pagou o preço, né, na pessoa de Jesus. Ele pagou o preço, fez aquilo que nós não poderíamos fazer. Nunca, jamais. E Ele deixou tão acessível o reino de Deus, a bênção de Deus, entrar para a família de Deus. Ele deixou tão acessível, mas tão acessível, que Ele disse que
é preciso crer com o coração e confessar com a boca, somente. Mas precisa crer com o coração. Não é um simples confessar com a boca. Porque o crer com o coração é o que vai fazer com que se torne realidade aquilo que é espiritual na sua vida. E aquilo vai transformar de fato o seu coração, e o seu coração vai se tornar nesse novo coração que falávamos, uma nova criatura, e você vai poder ter realmente acesso ao reino de Deus, ver o reino de Deus, ter acesso ao reino de Deus e desfrutar da bênção de Deus. É como um casamento, né? Quantos casados tem aqui? Vários, né, casados aqui, né? Você, no dia lá que você foi dizer sim na frente do juiz, você não só balançou a cabeça, né? Certamente ele quis ouvir você dizer com palavras: sim, eu aceito. Verdade? Se você já presenciou um casamento, eu já fui em alguns, o noivo e a noiva ele tem que dizer: sim, eu aceito. E é mais no microfone lá, para todo mundo ouvir. Não é? Não é verdade? Ou talvez tenha sido num casamento religioso com efeito civil, e você está lá e o pastor pergunta ao camarada, né? Você aceita? Sim, eu aceito. Verdade? Sim. Pronto, ali se firma uma aliança. Correto? Tem que ter o sim dos dois. É da mesma forma, é como num casamento. Tem que crer com o coração e confessar com a boca. Você tem que dizer sim para Jesus, e Ele vai entrar no seu coração e vai tornar você uma nova criatura. Amém? Então, a Bíblia diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas aí Paulo continua e ele faz algumas perguntas. Como, porém, invocarão aquele que não creram? Como crerão naquele de que nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés daqueles que anunciam coisas boas. Perguntas interessantes, né? Como é que o mundo aí fora vai crer no Evangelho se eles nunca ouviram o Evangelho? E para crer no Evangelho, crer de fato, verdadeiramente em Jesus, é preciso ouvir falar sobre Ele. E para ouvir falar sobre Jesus, o Verbo vivo, cantávamos aqui, que viveu entre nós, Filho do homem, Filho de Deus, viveu toda aquela humilhação, como cantamos aqui, a gente vê em Filipenses, Paulo falando, ele se tornou servo, morreu a morte de cruz, foi humilhado, desnudo, enfim, ele se tornou o mais vil dos homens. Você lê lá Isaías, capítulo 53, você tem um esboço muito bem colocado do que foi o sacrifício de Jesus. Amém? Aí, tudo isso ele passou para que nós não passássemos e agora nós pudéssemos anunciar as boas novas da salvação. Qual é? Que você não precisa passar por isso e que você tem de graça o acesso ao reino de Deus e a bênção de Deus para sempre, eternamente. Então, mas só que ele diz que para essas pessoas crerem, invocarem, eles precisam crer. Mas para crer, eles precisam ouvir. E para ouvir, precisa ter alguém que pregue. Agora me diga, quem são esses pregadores da verdade? Nós. A igreja. Eu e você. Sabe que não está unicamente na pessoa do pastor a responsabilidade de pregar o evangelho para outros? Não. Deixa o pastor, que ele tem chamado ministerial. Sabe que você tem um chamado também? Talvez você não tenha chamado nos 5 dons ministeriais. Você não seja um apóstolo, um profeta, um evangelista, um pastor, um mestre. Você não tem. Mas você tem um chamado. Sabia? Já deu até. Me mostra na palavra. Vamos lá. Vou mostrar na palavra de Deus. Amém? Não fica nas minhas palavras. Vamos para lá. Abre comigo em 2 Coríntios, capítulo 5. Por favor. Eu vou te mostrar que todos nós aqui temos um chamado. Um ministério. 2 Coríntios, capítulo 5, a partir do verso 18. Irmão, esse ministério, ele é precioso e poderoso demais. Muito. Mas muito, muito mais do que você está imaginando agora.
Porque a bênção de Deus só pode alcançar essas outras pessoas que estão aí no mundo, que ainda não creram, que não invocaram, que não confessaram a Jesus com suas vidas, se nós formos fiéis a esse ministério. E o que é ministério? Serviço, trabalho, obra. Amém? Olha o que o apóstolo diz aqui. 2 Coríntios capítulo 5, verso 18. Ora, tudo provém de Deus, quem nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isso ele não está falando a respeito de dons ministeriais aqui não. Certo? Em outra parte. Vamos falar sobre isso. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo e não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Amém? Vamos lá. Tudo provém de onde? Deus. Tudo começa nele. Tudo é dele, para ele, por ele, para ele. Não tem como mudar. Amém? Ele nos reconciliou consigo. A obra da graça, da redenção, é graça por causa disso, porque ninguém pagou nada, ninguém tinha dinheiro suficiente para pagar por isso, ninguém era bonzinho o suficiente para pagar por isso. Ele deu de graça. Então, a obra é de Deus. Deus decidiu amar você, foi com a sua cara, foi com a minha cara, a tal ponto que ele deu o seu próprio filho para morrer por nós. Então, Deus decidiu, o homem... Ele criou o homem em perfeita comunhão com ele, tudo, mas o homem pecou, decidiu, afastou-se de Deus, perdeu a vida eterna. Aí Deus faz o quê? Ele decide, eu vou lá atrás do homem. Vou reconciliar esse homem comigo. Ele não pode fazer nada para voltar até mim, não tem como, mas eu tenho como fazer a ponte de ligar a minha pessoa à dele. E quem é isso? Essa ponte? Jesus. Então, ele foi lá e fez um plano maravilhoso, que através de Jesus... Ele deveria dar a sua vida santa e ali morreria, derramaria seu sangue e aí poderíamos remir dos pecados e voltarmos a ter acesso e comunhão com Deus, a sua presença. Então, Deus mesmo reconciliou consigo por meio de Cristo. E Ele nos deu o ministério da reconciliação. Que ministério é esse? Ele explica no verso seguinte, a saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, e Deus estava fazendo através disso de Cristo. Aí agora... diz o seguinte, não imputando os homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Diga assim, Deus está acreditando em mim. Ele está acreditando tanto que ele deu o ministério da reconciliação para você. Qual é o ministério da reconciliação? Você ir por todo mundo, a todas as pessoas, a todas as nações, pregando o evangelho. Dizendo, Deus não está com raiva de você, Deus amou você, Deus te ama tanto que ele deu o seu filho. E só quem pode fazer isso é a igreja. Não existe uma outra instituição humana na face dessa terra que possa fazer isso, a não ser a igreja. E sabe quem é a igreja? Você. Você é a igreja. Quando nós falamos assim que é a igreja, eu não estou me referindo a uma denominação, a uma placa denominacional. Eu estou me referindo a mim e a você. Aqui, ó, os membros do corpo de Cristo. A Bíblia diz que somos nós que promovemos o aumento e o crescimento do corpo. Existe uma responsabilidade, como eu disse, não está isolada na pessoa do pastor ou dos outros que são ministros aqui, possuem dons ministeriais, estão na igreja. Não. Eles possuem, sim, uma responsabilidade diferenciada, mas todos nós, como cristãos, temos a responsabilidade de reconciliar o mundo com Deus, porque Deus confiou e está acreditando até o fim que você vai fazer isso. Você é o ministro da reconciliação. A Bíblia diz, de sorte, que ele acredita tanto que ele te colocou como embaixador, como que agora... E de fato é Deus exortando através de você. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Então, é Deus chegando até... Quando você vai até uma pessoa pregar esse evangelho, é Deus indo através de você, chegando até aquela pessoa e se apresentando.
Falei isso para os alunos na escola de ministros, que o irmão T.L. Osborne, um grande evangelista, ele disse que o mundo só vai ver Deus à medida que ele vê através de cada um de nós. Então, à medida que eu vou lá no mundo e prego o evangelho, que eu imponho minhas mãos, que eu oro por pessoas, que eu toco em pessoas, que eu digo o quanto Deus a ama, eu estou sendo o ministro da reconciliação que Deus me constituiu na palavra aqui, e Ele me chamou para ser ministro dele. Como que, e de fato Deus agora está através de mim, pregando e anunciando as verdades dele, como se fosse através de Cristo. Agora eu sou um representante oficial dele, levando o evangelho para aquele homem pecador distante de Deus. Você já imaginou nisso? Você já imaginou? Você acha que isso é um privilégio? Meu irmão, se você não acha que isso é um privilégio, você precisa conhecer mais a Bíblia, certamente. Porque não tem privilégio maior do que você representar a Deus. Às vezes a gente está querendo púlpito, às vezes a gente está querendo, esse espaço aqui, mas sabe, tem centenas, dezenas, milhares e milhões de púlpitos aí fora. Na verdade, como eu falava para os alunos na escola de ministros, precisamos levar o evangelho aonde os pecadores estão, que é fora da igreja. Que é fora da igreja. E todos nós somos embaixadores, somos esses ministros responsáveis por fazer isso. Porque Deus está acreditando, Ele confiou. Por exemplo, eu vou viajar, deixo a minha casa, eu entrego a chave da minha casa e digo, meu irmão, como é seu nome? Ibernan. Irmão Ibernan, o senhor pode ficar cuidando da minha casa? Pode, ok. Aí o senhor vai precisar fazer esse serviço, esse todo. Olha, o senhor põe a água nas plantinhas, tá certo? Você vai cuidar do cachorrinho ali, você tem que botar comida todo dia pela manhã, tal. Eu estou confiando no senhor a segurança da minha casa. Correto? Dou a chave, vou-me embora, tranquilo, despreocupado, porque eu estou confiando que o irmão Ibernan vai fazer exatamente aquilo que eu pedi para ele fazer. Um exemplo simples como esse, eu estou querendo dizer que Jesus fez aquilo que ele precisava fazer, a sua obra completou, ele foi embora e ele entregou a chave agora para a gente. Ele está confiando que ele vai fazer, que iremos fazer aquilo que ele disse que nós fizéssemos. E o que foi que ele disse que nós fizéssemos? Vamos lá para Mateus capítulo 28. Mateus capítulo 28. Os alunos ouviram muito esses 2 últimos dias. Mateus capítulo 28. Verso 18. Diz o seguinte: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Olha só, últimas palavras de Jesus aqui, que os evangelistas anotaram lá e registraram. E as últimas palavras dele foram essas: olha, eu quero que vocês, na verdade, não é um simples querer, na verdade é uma ordenança. Eu ordeno a vocês que vão por todo o mundo, façam discípulos de todas as nações, ensine-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eu não deixo vocês sozinhos para fazer isso. Eu estou com vocês até a consumação dos séculos. Então, o que ele espera de cada um de nós, como igreja, corpo de Cristo, é que saiamos pelas ruas, pelos becos, valados, montes, montanhas, aonde tiver um pé de gente. Se na mais alta montanha, no deserto mais seco, se na floresta mais densa, se na cidade mais
populosa do mundo, se no canto mais distante, aonde tiver gente, aonde tiver um pé de pessoa, Deus quer que cada um de nós tenhamos a responsabilidade e a consciência de que precisamos cumprir o ide do Senhor, o vá, e não é só ir por ir, como eu falei para os alunos na escola, é ir para fazer discípulos, e fazer discípulos é muito mais do que meros conversos ou convertidos. Discípulos é alguém que está seguindo de perto, servindo e seguindo e fazendo da mesma forma como seu mestre. Então, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então, eu preciso ir, anunciar a palavra, anunciar o evangelho, aquela pessoa ouvir, crer, invocar, ser salvo e ser instruído todas as verdades que você já foi instruído e que você já guarda, porque Jesus já instruiu através de alguma outra pessoa. Verdade? Eu sei, talvez aqui possa ter, quem nasceu de novo sozinho assim, talvez lendo a Bíblia. Não tem, né? Ninguém aqui. Mas quem nasceu de novo aqui porque alguém pregou a palavra para você? Todo mundo. Não existe outra forma. A palavra precisa ser pregada, anunciada, falada, para que você entenda, compreenda, acredite, invoque o nome do Senhor e seja salvo. E Ele nos dá essa ordenança. Agora, para você que já é discípulo de Jesus, quantos discípulos de Jesus temos aqui? Ele disse isso para você. Eu fiz essa analogia na sala de aula, eu vou fazer aqui. Olha só, se Jesus aparecesse para você hoje, e não fosse uma visagem, tá certo? Você tivesse a certeza que é Jesus, né? Ou talvez você estivesse no tempo que Jesus estava aqui, né, fisicamente na terra, e Jesus chegasse para você e dissesse: minha querida, como é o seu nome? Perdão? Cisnaine. Nome diferente, né, irmã, viu? Cisneia? Cisneia. Irmã Cisneia, eu sou Jesus agora, tá certo? Não é heresia, não, né? Estou só me colocando no exemplo. Irmã Cisneia, eu gostaria que a senhora fosse por toda essa cidade, pregando o evangelho, aquilo que eu preguei para você, lhe ensinei. E quando houver oportunidades, né, também, eu quero que a senhora vá por todo o estado, e que a senhora também vá por todo o Brasil, e que a senhora vá também por lugares mais distantes possível que a senhora encontrar, onde tenha pessoas que nunca ouviram falar sobre mim. A senhora obedeceria? Com certeza. Obedeceria? Obedeceria? Porque Jesus está falando com a senhora, correto? Pronto. Quem obedeceria? Amém. Tudo certo com isso? O que é a Bíblia? Palavra de Deus, irmã. O que foi que Jesus disse aqui, irmã? Vão, faça discípulos de todas as nações, batizando o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Pronto. Já temos a ordem dele. Agora o que custa para nós? Obedecer. Simples assim. A gente está esperando talvez um raio vindo do céu, a montanha fumegando, pegando fogo tremendo, para que a gente faça alguma coisa para obedecer o chamado. Não, está aqui, ó. Essa palavra é Jesus falando conosco. Então é só ir e obedecer. Simples assim. Como começar? Olha, para eu terminar aí num canto mais distante possível, eu começo por aqui mesmo. Vou criando gosto pela coisa. E sabe, se você é fiel no pouco, Deus vai colocar você fiel no muito. Isso significa, sabe o quê? Significa que você pode estar pregando aqui para um, no caminho do deserto, correndo ali atrás do carro, e deixa eu explicar aqui as verdades de Deus para uma pessoa, mas um dia você pode estar diante de multidão. Amém?
o que Ele quer que todos nós façamos. E não é mais aquele, não, deixa aquele irmão que é mais antigo na igreja, ele está sabendo mais do que eu, ele sabe falar, eu sou tímido, eu falo mais ou menos, talvez eu leia, mas assim, não sei explicar muito bem, não. Pronto, leia a Bíblia para aquela pessoa, e ora por ela e diz, Senhor, pelo Teu Espírito, revela essa palavra para ela, está feito. O Espírito Santo vai agir. Não somos nós que convencemos, é o Espírito Santo, mas eu tenho que fazer o quê? Pregar a palavra. Tornar conhecido Cristo, tornar conhecido Deus. Então, se essa palavra é Deus falando conosco, então a gente precisa obedecer ela. Porque se a gente não obedece essa palavra, a gente está desobedecendo Deus. Estou certo, pastor? Glória a Deus. Amém? Então, a vontade de Deus é tão simples nas Escrituras, Ele nos deu um ministério que todo mundo tem esse encargo, esse serviço, essa tarefa a fazer, levar o Evangelho para outros. Ô, Jadeito, mas eu não tenho nenhum chamado missionário. Tudo bem, não tem problema nenhum, querido. Você tem um chamado de ser testemunha. Ministro da reconciliação. Abra lá comigo em Atos capítulo 1, verso 8. Jadeito, eu tenho um medo maior do mundo de ir para outro canto, não sei, eu vou ter que aprender uma outra língua, qualquer coisa do tipo. Não, não precisa não. Sabe o que você faz? Você ora por aqueles que estão indo, você dá todo o suporte necessário para eles, que eles precisam, e você faz aqui na sua própria língua, na sua própria terra. Amém? Então, uma coisa é, a gente não pode ficar fora da missão que Deus nos deu. Não tem como. Porque ou estamos obedecendo, ou estamos desobedecendo Deus. Não existe um estágio, ponto neutro ali da marcha, lá ficando ponto neutro. Não, ou você está obedecendo Deus, ou você está desobedecendo. E a questão aqui, não é a questão de, gente, Jesus lá, gente, olha, se possível, se vocês puderem, em qualquer momento da vida de vocês, assim, no intervalozinho, no final de semana, no feriadão, prega o Evangelho? Amém. Não, não é. Pode pegar o Evangelho no feriadão também, tranquilo, sem problema. Mas ele está dizendo que é para nós fazermos isso. Em tempo ou fora de tempo. Sol ou chuva. É para nós pregarmos o Evangelho. Somos testemunhas. Abra comigo lá, por favor, Atos capítulo 1, verso 8. Você está comigo? Concorda? Olha só, que Atos capítulo 1, verso 8 diz, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Olha só, Jesus estava dando um norte para eles. Olha, vocês vão começar a pregar esse evangelho. Vai começar aqui em Jerusalém. Mas o fim é os confins da terra. Então, sabe que Jesus não desistiu dessa ideia? Jesus não desistiu, essa ideia não caducou, não perdeu a validade. Jesus, como eu disse aqui para os alunos esses dias, não foi Jesus sendo elevado aos céus aqui, ele pensou, rapaz, o que é que eu faço para esse pessoal ficar trabalhando, fazendo alguma coisa, envolvido aqui na igreja? Não, ele não foi um negócio de última hora, não. Foi tudo planejado desde o início. Ele disse, olha, vocês serão minhas testemunhas. Vai começar aqui em Jerusalém, mas o alvo final é os confins da terra. Você sabe que existem ainda inúmeras pessoas que nunca ouviram falar o Evangelho? Sabe, nós fomos, como escola de missões, a uma ilha, na verdade 4 ilhas, na viagem da escola de missões, final do curso, no delta do Parnaíba, lá no Piauí. E nós chegamos em uma das ilhas e não existia um só cristão nascido de novo lá. No Brasil aqui. No Brasil. Falando a minha língua, vivendo do jeito que eu vivo. Você já imaginou? E qual é a responsabilidade da igreja, do corpo de Cristo, meu e seu? Tornar esse evangelho conhecido. Em toda parte. Onde tiver gente. Precisamos ir, levar o evangelho. Então, sermos testemunhas. O que é ser testemunha? Já deu, eu não sou um bom pregador. Tudo bem, mas você pode falar
Você pode falar do que Jesus fez na sua vida, a transformação, milagres que já aconteceram na sua vida. Você pode testemunhar de como Deus o alcançou. Pronto. Fantástico. É isso daí. Apresenta Jesus para essas pessoas. Apresenta Jesus para o seu vizinho, para o seu parente, para o seu amigo, para o seu colega de trabalho, de escola, universidade. A igreja é responsável pelo esse próprio aumento da própria igreja. E eu não estou falando só do aumento visando números, não. É porque nós entendemos que aquilo que nós temos é tão precioso, mas tão precioso, que a gente precisa levar isso para outras pessoas, porque elas precisam dessa mesma bênção que nós fomos abençoados. Amém? Então precisamos ser testemunhas. E a gente vai no poder do Espírito Santo, ele disse. Vamos impor nossas mãos, vamos orar por pessoas, elas vão ser curadas. Vamos libertar pessoas de opressões, poder do maligno. Mas como vamos desfrutar de tudo isso? Lá fora, onde os pecadores estão. Lá fora, onde as pessoas ainda não conhecem Deus. O poder está no ID. Eu indo, eu vou alcançar pessoas, que essas pessoas vão estar sedentas buscando Deus, muitas vezes sem saber que é Deus que elas precisam, e eu vou apresentar a Cristo, e elas vão ser alcançadas pelo poder de Deus, porque o poder de Deus é o quê? É o Evangelho. O Evangelho é quem? Jesus. Amém? Então, é tão simples o viver cristão, é tão simples. Você vai olhar para Atos, né? Abre aqui, a gente está em Atos capítulo 2, verso 42 em diante, diz assim: como viviam os convertidos? Tem um subtítulo. Atos 2, 42 diz assim: perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações, em cada alma havia temor, muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, mediante a medida que alguém tem necessidade, diariamente perseveravam unânimes no templo, no partir do pão, de casa em casa, tomavam suas refeições com alegria, singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Sabe que o seu estilo de vida, a sua forma de vida, de testemunhar, de testificar, de fazer isso. O apóstolo Paulo mesmo disse, né? Eu fui fiel à visão celestial. Eu não deixei de pregar a Cristo. Lá, Atos capítulo 20. Ele dizia isso na rua, de casa em casa. Ele pregava, o alvo dele era tornar Cristo conhecido aonde Cristo ainda não foi conhecido. Romanos capítulo 15, verso 20. E eu posso dizer, essa é a base, essa é a natureza, essa é o que se faz necessário para nós hoje como igreja, é termos isso para nós, esse firme fundamento. Preciso levar a Cristo para que Ele seja conhecido por aqueles que ainda não o conheceram, para aqueles que nada ou nunca ouviram. Amém? Então, esse é o nosso ministério da reconciliação. Essa é a nossa responsabilidade como igreja. Essa é a nossa responsabilidade como indivíduo. Posso sim, claro, contar com homens e mulheres que Deus colocou, líderes, pastores na igreja. Sim, maravilhoso. Mas isso não nos exime, não nos coloca de lado ou neutraliza a nossa responsabilidade. Nós fomos chamados, cada um individualmente. Deus está confiando em você, Deus está confiando em você, Deus está confiando em você e todos, independentemente, que vocês vão cumprir o ministério que Ele chamou vocês, que é o da reconciliação, para que esse poder chegue até as pessoas, alcance, transforme suas vidas e eles possam estar aqui, louvando e adorando e honrando Ele. Existe um grande ministro de Deus, estou concluindo com isso aqui agora, que ele disse o seguinte, e é fantástico. Ele disse: não há louvor por não haver missões. Não há louvor por não haver missões. O que significa isso? Não existe gente louvando e adorando a Deus porque não o conhecem. Porque não conhecem, porque nunca ninguém chegou lá para torná-lo conhecido. E a Bíblia diz que Ele é digno de todo louvor, de toda adoração, de toda exaltação.
Deus conclama a sua criação para adorá-lo. E por que as pessoas não estão adorando a Deus? Porque não conhecem. Porque não conhecem, porque nunca ninguém chegou ali para apresentar-lhe e falar-lhes sobre Deus. Mas quando nós chegarmos para alguém, aquela pessoa vai se juntar a mim, a você, a igreja, o corpo de Cristo, e vai passar a adorá-lo e louvá-lo, o nome do Senhor. Então, por que as pessoas lá fora não estão louvando a Deus, estão louvando e adorando muito outras coisas? Porque não conhecem. Porque não conhecem, porque nos falta levarmos esse conhecimento. Eles poderiam ouvir, crer, confessar e serem salvos. Então, a responsabilidade nossa como igreja é sim pregarmos o Evangelho, o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém? Espero que você tenha sido abençoado com essa mensagem, essa palavra, tenha aquecido o seu coração, tenha despertado você para ir e fazer muito mais daquilo que você já está fazendo, entendendo que os pecadores não vão vir para a igreja, os pecadores, eles precisam serem alcançados lá onde eles estão, no mundo, lá fora. E nós precisamos ir e pregar o Evangelho e fazermos discípulos de todas as nações. Amém? Pastor, muitíssimo obrigado. Obrigado pela honra, o privilégio de estar aqui e poder compartilhar a palavra com essa igreja maravilhosa. Me senti